posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu a imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte, tá? Isso daí não é só o Moraes, porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos, né? Não só o ministro da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era Denise, tiveram aqueles dois juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos dar um jeito, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina, que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos, tá? Então, o trabalho do Paulo Figueiredo, excepcional nesse sentido, né? A gente fez uma espécie de equipe, né, muito boa, contamos com o apoio de outras pessoas, mas eu realmente tiro o meu chapéu para o Paulo Figueiredo, que tem tido um brilhantismo e uma dedicação para fazer isso, que ele não precisaria, né? O Paulo Figueiredo, ele tem a vida dele aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, né? Toca o negócio dele de jornalismo, tem outros empreendimentos e não precisaria estar fazendo isso. Ele faz por uma questão de princípios. Ele faz por se ter uma compaixão com o próximo e saber que aquilo dali é injusto e se dedicar a combater. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam. Eu aqui me arrisco a dizer, saindo as sanções, Deus queira, o mais rápido possível, seja Magnitsky, seja EPA, qualquer coisa dessa, saiu a sanção OFAC, o Alexandre de Moraes tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele vai virar professor em alguma universidade no exterior, se ele vai virar embaixador em qualquer país, para mim pouco importa. Se ele vai virar consultor, advogado, lobista, sei lá. Se ele vai cortar grama, isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas. Mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu, que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan, e, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. As pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. Não sei se vai acontecer. E uma outra coisa que Só para abrir um parênteses, teve um americano que falou o seguinte, Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Então, esse jantarzinho para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, faça outro, Moraes. Faça outro, em breve. Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele, com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas. Então, assim, inicialmente o pessoal falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. Elas também se beneficiam daqueles atos. Lembra, inclusive, do aeroporto de Roma, o comportamento ali, por exemplo, do filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Então, todos eles são pessoas que estão ali se beneficiando de alguma forma daquele comportamento do agente agressor. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano, que é combater a censura, acabar com a perseguição política. E ele sabe que, quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles
imaginando esses cenários futuros, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu a imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte. Tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não só o ministro da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era Denise, tiveram aqueles dois juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos dar um jeito, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos. Tá? Então, o trabalho do Paulo Figueiredo, excepcional nesse sentido. Né? A gente fez uma espécie de equipe, né, muito boa. Contamos com o apoio de outras pessoas, mas eu realmente tiro o meu chapéu para o Paulo Figueiredo, que tem tido um brilhantismo e uma dedicação para fazer isso, que ele não precisaria. Né? O Paulo Figueiredo, ele tem a vida dele aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, né? Toca o negócio dele de jornalismo, tem outros empreendimentos e não precisaria estar fazendo isso. Ele faz por uma questão de princípios. Ele faz por se ter uma compaixão com o próximo e saber que aquilo dali é injusto e se dedicar a combater. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam.